compartilhe o nosso culto online, a nossa live, através do seu Facebook, do seu canal do YouTube. Daqui a pouquinho, uma palavra de Deus ao seu coração. Nós vamos ouvir mais uma canção e durante esta canção vamos continuar cultuando a Deus. Nós aqui no templo, eu, Juliana e Débora, e você aí em casa participando do nosso culto online da Igreja Matriz de Porto Alegre. A Igreja Matriz da Assembleia de Deus, que tem como pastor-presidente, pastor João Oliveira de Souza. E queremos convidar você a permanecer conosco. Enquanto os nossos templos não estão abertos para reuniões, para aglomeração de pessoas, nós estamos transmitindo os nossos cultos todo domingo, a partir das 19 horas, o culto online. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, o culto do campo de Porto Alegre com o nosso pastor-presidente, pastor João Oliveira de Souza. E na quarta-feira à noite, a partir das 20 horas, pastor Luiz Fernando Mesquita com o culto local, a reunião do Templo Matriz, a reunião local da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Pastor Fernando Mesquita ministrando uma palavra de Deus toda quarta-feira à noite. Também temos na quinta-feira o pastor Plauto. Enfim, não podemos nos reunir com aglomeração, uma reunião nos nossos templos, mas podemos sim cultuar a Deus através do nosso culto online. Você em casa, nós aqui louvando e adorando a Deus. Débora e Juliana trazendo mais um louvor no culto online deste domingo. Aleluia! Louvamos ao Senhor com um hino magnífico. O nosso Deus, Ele é magnífico. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Único e verdadeiro. Acalma o mar quando Ele quer agir. Quem é esse amigo dos discípulos que a multidão seguir? Esse que mandou o coxo andar e o coxo andou. Irmão de Maria, ele ressuscitou. O filho da viúva já indo pra tumba, ele tocou o esquife, o morto levantou. Esse seu problema pra ele é nada, é o fim da prova, é página virada. Ele decretou: Jesus é o nome, há poder no sangue, forte e poderoso, outro igual não há. Determine agora a sua vitória, creia nesta hora, Deus vai lhe entregar. Vai adorando, irmão, é só adorando que o crente tem vitória. Dê glória a Ele, cante pra Ele, adore a Ele, exalte a Ele. Comece a cantar agora o hino da vitória. Magnífico é o seu trono, santo, santo é seu nome, majestoso, glorioso, grande rei. Toda honra, toda glória seja tua, amém. Morto já há 4 dias, irmão de Maria, ele ressuscitou. O filho da viúva já indo pra tumba, ele tocou o esquife, o morto levantou. Esse seu problema pra ele é nada, é o fim da prova, é página virada. Ele decretou: Jesus é o nome, há poder no sangue, forte e poderoso, outro igual não há. Determine agora a sua vitória, creia nesta hora, Deus vai lhe entregar.
exalte a Ele. Comece a cantar agora o hino da vitória. Magnífico é o seu trono, santo, santo é seu nome, majestoso, glorioso, grande Rei. Toda honra, toda glória seja tua, dê glória a Ele, cante pra Ele, adore a Ele, exalte a Ele. Comece a cantar agora o hino da vitória. Magnífico é o seu trono, santo, santo é seu nome, majestoso, glorioso, grande Rei. Toda honra, toda glória seja tua, toda honra, toda glória seja tua, Chegamos ao momento da reflexão bíblica e eu quero convidar você para ler no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo. A palavra traz por título a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, diz o versículo 1, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, diz o versículo 3. No versículo 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Deus, meu servo. Meus amigos, meus irmãos que nos acompanham através desse culto online, dessa live aqui do Templo Matriz da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Eu li esse texto para compartilhar convosco sobre um momento específico da vida de Ezequias. Ezequias, se olharmos o capítulo de número 8, ele é filho do rei Acás de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. E Ezequias, ele passou por momentos difíceis, momentos de guerra, momento de enfrentamento, principalmente com o rei da Síria, nação contra nação. Mas nesse texto que lemos, a Bíblia relata um momento específico da doença de Ezequias. Ezequias adoeceu de uma doença mortal, de uma doença de morte. Não havia expectativa de vida para Ezequias. O rei Ezequias estava condenado à morte. E se não bastasse, o profeta Isaías, filho de Amós, vem até Ezequias e traz uma palavra profética. E nessa palavra ele diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias, recebendo esta informação, Ezequias, o rei Ezequias, tomou algumas atitudes, passou a fazer algo diante de Deus para que o quadro fosse mudado. E é sobre esse ponto que eu quero meditar convosco. Você imagine o rei de uma nação, estava sendo afrontado pelo rei da Síria, estava passando por momentos de confrontos, de guerras, de dificuldades, agora adoece para morrer.
E o profeta chega e diz ao rei: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele estava acamado. Ele poderia, como um rei, primeira coisa a ser feito, pensar, colocar a casa em ordem. Não estava dizendo que se colocasse a casa em ordem as coisas iriam mudar, mas a ordem de Deus, através do profeta, era: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele poderia pensar: tenho que preparar um sucessor. A primeira coisa que viria à cabeça de um rei seria preparar o sucessor, aquele que, os dias que sobreviriam àqueles, seriam dias difíceis, pois ele estava para morrer. Precisaria preparar alguém para lhe suceder no trono. Colocar a casa em ordem poderia ser: eu preciso pedir perdão para aqueles que me cercam, os que fazem parte do meu reinado. Quem sabe algumas coisas não ficaram bem, eu preciso ajustar tudo isso. Colocar a casa em ordem, se fosse nós, poderíamos pensar: estamos em um momento de quarentena, estamos em casa, e durante os dias que estamos em casa, nós olhamos para os móveis e pensamos: dá para trocar aquela cadeira, eu preciso daqui a pouco mais trocar aquela mesa, eu preciso arrumar aquele sofá, eu preciso ajeitar algumas coisas aqui na minha casa, no meu ambiente de casa, no meu ambiente familiar. Nós olhamos o que precisa ser feito, quem sabe trocar as lâmpadas, ou poderíamos pensar: colocar a casa em ordem significaria pagar as contas, ver os boletos que estão vencidos, os que estão para vencer, colocar em ordem todas estas coisas. Colocar em ordem poderíamos interpretar de várias formas, mas Ezequias, o rei Ezequias, ele interpretou de maneira correta. Ele interpretou de uma maneira que pudesse tocar o coração de Deus. Ele interpretou da seguinte forma: o versículo 3, ele demonstra isso claramente, que a primeira coisa que precisava colocar em ordem na sua casa, na sua vida, era a sua vida espiritual. Ele decidiu colocar em primeiro lugar, em ordem, a sua vida espiritual. E aí no versículo 3, ele diz para o Senhor: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. O que ele faz? Quando o profeta sai da sua casa, quando sai do palácio, o profeta se ausenta do lugar em que ele estava, ele não titubeou. Ele poderia pensar N coisas para colocar em ordem na sua casa, mas ele não faz assim. Segundo a Bíblia, ele vira para a parede, ele vira para o canto e se humilha na presença de Deus. Ele vira para a parede e começa a sua oração dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele começa a lembrar ao Senhor que ele foi fiel a Deus, que ele teve um tempo de fidelidade ao Senhor. Ele diz: lembra-te, Senhor, eu te peço que lembre que eu andei com fidelidade. Ele se humilha aos pés do Senhor. O colocar em ordem a sua casa, para o rei Ezequias, era colocar a sua vida espiritual em ordem. Em segundo lugar, um segundo aspecto deste versículo número 3, ele fala com Deus, ele diz: lembra-te, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Mas ele vem para um segundo aspecto de colocar a casa em ordem. Ele começa a colocar em ordem o seu relacionamento com Deus. Pois ele diz: lembra-te, peço-te que andei com fidelidade diante da tua presença e com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para lembrar que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Ele andava com interesse de coração, ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente os que estavam à sua volta. O rei Ezequias, ele começa a ajustar não só a sua humilhação, a sua vida espiritual. A minha vida espiritual, eu preciso lembrar a Deus que eu fui fiel a Ele. Mas eu preciso mais do que isso, eu preciso estreitar o meu relacionamento com Deus.
E como estreitar o relacionamento com Deus? Para estreitar o relacionamento com Deus, eu preciso conversar com Ele. Eu andei com o coração inteiro, eu não estive dividido, eu não cocheei em dois pensamentos, eu não estava pensando de uma forma hoje, de outra amanhã, nos altos e baixos. Eu estive com o coração inteiro na Tua presença, eu estou querendo voltar a me relacionar contigo de forma mais profunda. E ele, nesse versículo número 3, ele encerra o versículo ainda dizendo uma terceira coisa que eu acho interessante. Ele diz: fiz o que era reto aos teus olhos. Quando ele diz fiz o que era reto aos teus olhos, ele está colocando em ordem as suas atitudes. Ele está colocando em ordem as suas ações. Ele está lembrando o Senhor das suas atitudes ainda antes da enfermidade, o que ele estava fazendo. E agora eu trago esta reflexão para você que está aqui do outro lado. Após ele fazer isto, ele virou para o canto, se humilhou, era rei, mas se humilhou na presença de Deus. Em segundo lugar, ele estreitou seus laços de intimidade com Deus. Em terceiro lugar, ele demonstrou, ele relembrou as suas atitudes para com Deus. E sabe o que aconteceu? Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, ele ainda estava dentro do ambiente. O Senhor fala com Isaías, o profeta, o filho de Amós, e diz: volta lá e fala para Ezequias. E diz a ele que eu ouvi a sua oração. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos na tua existência. Meus irmãos, meus amigos, você que está em casa agora, quem sabe aflito pelas notícias, quem sabe muitos apavorados, muitos sem esperança, quem sabe muitos sem saber o que fazer numa hora dessas. O melhor remédio é a oração. O melhor remédio é falar com Deus. O melhor remédio está nesta receita do rei Ezequias. O rei Ezequias poderia buscar vários recursos, mas ele não. Ele em primeiro lugar buscou o Senhor, virou para o canto, se humilhou, era rei, mas ele orou. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele falou com Deus, ele colocou em ordem a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? A sua vida espiritual está tudo bem? Você está bem com Deus? Como está Deus com você? Coloque em ordem a sua vida espiritual. Coloque em ordem a sua vida diante da presença de Deus. Mais do que isso, você precisa se relacionar com Deus, além de colocar a sua vida espiritual em ordem. Bom, pedi perdão, chorei e me humilhei na presença de Deus, e agora? Agora você precisa se relacionar. Você precisa diariamente se alimentar da palavra, você precisa diariamente orar a Deus, você precisa diariamente manter intimidade com Deus. Foi isso que Ezequias estava dizendo. Andei com o coração inteiro, não era um pouco com Deus e um pouco sem Deus, andei reto diante da tua presença, andei com o coração inteiro diante de ti. Mas ele ainda fala das suas atitudes. Você precisa, eu preciso, nós precisamos rever as nossas atitudes diante de Deus. O Senhor quer que nós venhamos agir de alguma forma, agir em busca de vidas, agir em busca de socorro, agir em busca de alimento espiritual. Nós precisamos vir à igreja, nós precisamos cultuar a Deus aonde estivermos. Quando os templos estiverem abertos outra vez, nós estarmos na casa do Senhor para adorá-lo com toda a força da nossa alma. Lembre-se, o melhor remédio é buscar a Deus.
Nós temos esperança. A nossa esperança está no Senhor. Coloque a sua fé em ação. A Bíblia diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você precisa de descanso de alma? Vem para Jesus. Neste dia, eu convido você a orar a Deus. Vire-se para o canto, vire-se para a parede. O que isso está dizendo? Humilhe-se na presença de Deus, fale com Ele, chore na presença de Deus. E quando você fizer isso, relembre alguns momentos que teve com Deus. Se você não sabe orar, diga: Senhor, eu estou aqui, preciso da tua mão estendida. Eu quero orar por você agora. Eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Aceite Jesus como teu Salvador. Busque a presença dEle para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Ele vai te socorrer. Ele é fiel e justo, Ele está conosco. Nós estamos diante da sua presença. Os dias são diversos, os dias são cheios de adversidades, mas nós estamos olhando para o Senhor, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aceite Jesus como teu Salvador. Volte para a casa do Pai. Volte a se relacionar com Deus. Tenha uma atitude que leve você à presença de Deus. Por certo, Ele mudará o quadro, Ele mudará as nossas vidas, Ele mudará o nosso coração. Volte-se para Deus. Esqueça de tantas coisas que te cercam por um momento e lembre-se que Deus está pertinho de você. Ele está aí. Você pode chamar por Ele, Ele vai ouvir a sua oração. Eu oro por você agora. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, eu oro pelos milhares de ouvintes, os milhares de telespectadores do culto online. Alguns nos ouvindo pela rádio, outros pela televisão, outros pela rede mundial de computadores, mas estão aqui, querendo ter um encontro contigo. Olha para essa vida agora, ouve a sua oração. Senhor, abençoa a sua vida, salva a sua alma, liberta, Senhor, de todo o mal e dá vitória. Nós oramos abençoando esta vida, abençoando estas casas que estão, Senhor, com o aparelho ligado agora, ouvindo a tua palavra. Nós abençoamos estas famílias, pedindo que a tua bênção esteja direcionada, estabelecida sobre a vida de cada um, e o teu nome seja através de cada um glorificado. O filho que te aceita, o filho que volta e faz propósito, o filho, Senhor, que decide se aproximar e se relacionar mais contigo, toca com um toque de fé, com um toque de vitória. Assim eu oro e abençoo, pedindo: sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara nosso estado e a nossa cidade, dando vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos cantar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando o nosso culto de hoje. Deus abençoe você. A graça de nosso Senhor